Seja bem-vinda de volta a mais um vídeo da série Matemática do Ensino Médio, com foco no Enem e em concursos públicos. Eu sou a professora Braulia Perazio e a palavrinha de hoje é determinação. Isso mesmo, determinação para resolver aqui este probleminha. Vamos comigo? Temos aqui então uma questão do ITA sobre conjuntos. Porém, antes de resolvermos essa questão, nós vamos fazer aqui uma breve revisão sobre o que nós vamos precisar para resolvê-la. Vamos lá? Analise a seguinte, acompanhe, a seguinte situação aqui comigo. Olha só, eu tenho aqui então um conjunto e outro conjunto, certinho? Dois conjuntos então isolados, né? E eu vou chamar esse conjunto aqui, olha, de conjunto A e vou chamar esse conjunto aqui de conjunto B. E aí, para calcular aqui, olha, A união com B, como que você faria? Pensa rápido. Bom, você simplesmente juntaria todos os elementos que estão em A com os elementos que estão em B. E dessa forma, nós podemos afirmar, então, que o número de elementos de A união com B seria simplesmente o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Certinho? Muito bem. Agora, eu quero que você imagine essa situação aqui, olha. Essa situação daqui. Nessa situação, o que está acontecendo? Nessa situação, nós temos aí, então, olha, que existe aqui uma interseção entre os elementos. Ou seja, bem nessa área daqui, olha, essa área que eu vou colorir aqui junto com vocês aqui, ó, nós representamos aqui, a interseção com B. Ou seja, naquela região ali no meu diagrama de Venn, são os elementos que pertencem simultaneamente ao conjunto A e também ao conjunto B. Tranquilo? E aí, neste caso, quando eu somo, olha, quando eu junto todos os elementos de A com os elementos de B, esses elementos que estão aqui na região central, na interseção, eu não escrevo eles duas vezes, eu escrevo uma única vez. Ou seja, o número de elementos, então, de A união B vai ser igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B, e ali nós vamos retirar, então, uma vez o número de elementos de A interseção B. Tranquilo? E aí nós chegamos, então, nessa resposta aí, sobre o número de elementos de A interseção B. E se você está gostando desse vídeo, eu te convido a se inscrever no meu canal agora. Basta clicar na mãozinha aqui ao lado, em seguida clicar em inscrever-se e tá prontinho. Vamos para a próxima situação. Agora eu quero que você acompanhe aqui comigo. Olha, eu tenho aqui o meu conjunto A. Aqui, então, eu tenho o meu conjunto B. E agora, eu vou trazer um outro conjunto, vou colocar aqui, olha, que eu vou chamar esse conjunto que está aqui, ó, de conjunto C. Vamos lá. Vou chamar, então, aqui de conjunto C. E aí, olha, analisando o diagrama de Venn, eu quero que você entenda, olha, que essa areazinha aqui, olha, ela é comum aos três conjuntos. Ela pertence, olha, ao conjunto A, Então, os elementos que estão nessa região pertencem ao conjunto A. Os elementos que estão nessa região coloridinha aí pertencem também ao conjunto B. E pertence também aqui, ó, quando eu pego todo C, ó, a gente vê que essa área, ela pertence também ao conjunto C. Tranquilo? Então, essa região aqui, ela é justamente a região onde ocorre a interseção B e interseção C. Tranquilo? Já essa região todinha daqui, olha, que eu estou marcando de vermelho, acompanhou aqui comigo? Ela é justamente a região onde ocorre o quê? B interseção
C. Já essa região que eu estou marcando aqui junto com vocês agora, olha só, de azul, é justamente a região que, gente, é a areazinha, então, olha, de A interseção C. E por último, essa areazinha que eu vou marcar com vocês aqui agora, olha, de amarelo, essa área todinha aqui, ela é justamente a área aí, olha, onde ocorre, né, B, a interseção com B, né? Vou colocar o A primeiro. Tanto faz, né, gente? B interseção A ou A interseção B. Tranquilo? E aí, olha, seguindo o mesmo raciocínio deste daqui, nós podemos escrever então o seguinte, que o número de elementos de A união B e união C é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C, menos, uma vez o número de elementos de A interseção B, menos o número de elementos de B interseção C, menos o número de elementos, então, de A interseção C. Acabou? Não. Por quê? Olha, quando você retirou essas partes, né, que ó, essa interseção e essa interseção, essa areazinha que eu estou colorindo aqui, que é justamente a interseção entre os três, você retirou ela quantas vezes? Você tirou ela 3 vezes. E aí ela não está aparecendo nenhuma vez aqui na união. E é por isso que nós voltamos, então, com uma vez o número de elementos de A, interseção B e interseção C. Tranquilo? E aí, a nossa conclusão, né, que o número de elementos de A, união B, união C, nós podemos simplesmente calcular usando, então, isso daqui. E nós vamos precisar disso daqui para resolver aquela questão do ITA, aquela questão linda que nós temos ali. Vamos lá, então? Voltando à página anterior aqui, então, nós temos a seguinte situação. Vamos ler a questão. Denotemos por Nx o número de elementos de um conjunto finito X. Sejam A, B e C conjuntos tais que o número de elementos de A união com B é igual a 8, o número de elementos de A união C é igual a 9, o número de elementos de B união C é igual a 10 e o número de elementos de A união B união C é igual a 11 e o número de elementos de A interseção B interseção C é igual a 2. Então, o número de elementos de A mais o número de elementos de B e mais o número de elementos de C é igual a qual alternativa que eu vou marcar aí. E aí um aluno me fez a seguinte pergunta: professor, e esse NX aqui? Esse NX foi só para dizer o seguinte, que é a representação, que N, antes aqui desse X, né, antes do conjunto X aqui, ele representa o número de elementos do conjunto X, certinho? Só para você fazer a leitura e entender que isso daqui é número de elementos de A união com B, e assim por diante. Olha, o triste dessa questão, gente, é que nós não temos aqui as interseções aí 2 a 2. Nós temos somente a interseção aqui, olha, dos 3. E aí eu vou começar a trabalhar com a primeira informação, a partir da nossa revisão lá, olha. Vou chamar então aqui, olha, de primeiro. Então, na primeira situação ali, olha, primeiro, né, dado aqui do exercício, eu tenho que o número de elementos de A união com B é igual a 8. E daí você já sabe que o número de elementos de A união com B é fazer o número de elementos de A mais o número de elementos de B mais não, né, menos o número de elementos de A interseção B. E isso daqui
é igual a 8. E eu paro por aqui porque eu não tenho nenhuma informação para substituir aqui nessa linha. Tranquilo? Vamos então para a segunda informação do nosso exercício. A segunda informação que nós temos é a seguinte, vou colocá-la aqui, ó. Segunda informação é que o número de elementos de A união C é igual a 9. E nós podemos usar aqui, ó, é o número de elementos de A mais o número de elementos de C e menos o número de elementos de A interseção C. E isso daqui, então, é igual a 9. Não tem mais o que fazer ali naquela linha por enquanto. E aí eu vou para a terceira informação. Terceira informação, então já usei a segunda informação, já estou usando agora essa terceira informação. Que o número de elementos de B união C é igual a 10. Ou seja, número de elementos de B mais número de elementos de C menos número de elementos de B interseção C é igual a 10. Tranquilo? Quarta informação. A quarta informação é essa daqui, olha. Acompanhe só aqui com a professora. Lembrando que os vídeos da professora Braulia não tem edição. Vamos lá. É como se fosse uma aula, né? Ao vivo aí para vocês. Então, olha só. A nossa quarta informação, gente. A quarta informação, então, é que o número de elementos de A, união B e união C é igual a 11. E aí, olha só, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o que nós acabamos de ver na revisão. Então, vai ficar assim, olha, número de elementos de A, isso aqui, né, é o mesmo que escrever número de elementos de A mais NB mais NC menos NA interseção B menos número de elementos de A interseção C menos número de elementos, então, de B interseção C. Tranquilo? Então, A inter B, A inter C e B inter C. E mais uma vez, o número de elementos de A interseção B e interseção C. E isso daqui é igual a 11. Então, abri essa fórmula aqui, ó. Eu tenho isso daqui para substituir. Então, ótimo, vamos substituir. Então, acompanhe só aqui, olha, eu tenho a informação, ó, essa informação aqui, ó, informação quentíssima, que A inter B inter C é igual a 2. Então, vamos substituir esse 2 aqui junto comigo, ó. Então, vai ficar aqui, ó, que o número de elementos de A mais número de elementos de B mais número de elementos de C menos NA inter B menos NA inter C e menos NB inter C mais 2, né, que é a informação do enunciado, é igual a 11. Ótimo. Eu não tenho essa informação, nem essa e nem essa, mas eu posso conseguir. Quais, professora? Vou repetir para vocês, olha. Eu não tenho essa informação ainda, nem essa e nem essa daqui. E o enunciado do exercício pediu justamente isso daqui, ó. N de A mais N de B mais N de C. Vamos voltar lá para você conferir, ó. Pediu justamente NA mais NB mais NC. Viu lá? Eu tenho como conseguir aqui, gente, essas informações aqui das interseções através de 1, de 2 e de 3. Como assim, professora? Bom, isso daqui, olha, é uma equação, não é uma equação? E daí eu posso escrever isso daqui da seguinte forma, eu vou isolar a interseção no primeiro membro. E daí vai ficar, olha, isso aqui é o mesmo que escrever N de A mais N de B menos 8. E aí um aluno me perguntou assim, professora, mas e os sinais? Como que foi feito isso daí?
Gente, eu vou mostrar para vocês, tá? Os outros eu vou fazer direto, como eu fiz aqui, ó. Era menos, né? Aqui, ó, menos número de elementos de A interseção com B. Então, aqui, ó, veio para o segundo membro, veio negativo, tranquilo? Esse daqui veio para o segundo membro, NB, também veio negativo. E o 8 era positivo, né? Continuou positivo. Como eu queria número de elementos de A interseção com B e não menos NA interseção B, eu já multipliquei mental aí por menos 1. E aí esse fica positivo, ó, isso fica positivo, esse fica positivo. E esse cara aqui, então, vai ficar mais vezes menos 8. Tranquilo? Foi daí, então, que eu tirei. Da mesma forma, seguindo este mesmo raciocínio, eu posso escrever, então, que N de B interseção C é igual, então, olha, a número de elementos de B mais número de elementos de C menos 10. Seguindo o mesmo raciocínio, eu posso vir aqui no segundo e escrever, olha, que o número de elementos de A interseção C é igual a número de elementos de A mais número de elementos de C menos 9. Certinho? Então, eu escrevi isso daqui, olha, de forma aí, né, diferente, isolando aí a interseção. Para que eu fiz isso? Para justamente vir aqui agora, olha, acompanhe só comigo. Daqui eu vou somente copiar. E aqui eu vou substituir. Vou abrir então aqui um colchetes e vou fazer, olha, o que é isso daqui? Bom, número de elementos de A interseção B. Aqui, olha, vou copiar aqui, ó. Isso daí é o mesmo que escrever lá, ó. Número de elementos de A mais número de elementos de B menos 8. Menos, vou abrir colchetes, e vou fazer agora essa substituição aqui, olha, do segundo. Então, vamos lá comigo, olha. Segundo aqui, ó. Então, escrever isso daqui, A interseção C, é o mesmo que escrever N de A mais N de C menos 9. Tranquilo? Vou melhorar isso daqui, né? Porque aparecendo 2C, né, gente? Então, escrevendo, né? Mais NC, ótimo, menos 9. E por último aqui, ó, menos essa interseção daqui agora, ó. N, né, que ó, N de B interseção com C, que tá justamente aqui, ó. Marcando aqui para você acompanhar comigo. Vai fazer NB mais NC menos 10. Fechou aqui, então, o colchetes. E daí eu tenho, então, mais 2, que é igual a 11. Tranquilo? E aí o espaço, né? Ficou pequeno aqui, nosso espaço. Deixa a professora puxar aqui um pouquinho. Ok. Certinho aí? Continuando, então, aqui o raciocínio. Olha só o que nós vamos fazer. Então, agora, olha. Põe só que eu vou multiplicar o sinal. Vai ficar assim, ó. N de A mais NB, ok? Mais NC. Cuidado com o sinal. Vai ficar, então, menos N de A, menos vezes mais, menos N de B, menos vezes menos, mais 8, mais 8, menos N de A, menos vezes mais, menos N de C, menos vezes menos, mais 9. Aqui, menos NB, menos NC, e menos vezes menos é mais 10. E o mais 2, que já estava aqui, que é igual a 11. E agora, olha que legal essa questão, gente. Acompanhe aqui, então. Não pode nem piscar. E aí, vamos juntar aqui, então, os termos aqui, olha, semelhantes aqui, então. Eu posso fazer o seguinte, ó. NA menos NA, 0. NB menos NB, 0.
NC menos NC, 0. Ótimo. E daí tá ficando, olha, menos NA, que tá aqui, ó, esse cara. Depois, menos NB. Vamos lá, menos NB. Depois, gente, menos NC, que tá aqui, ó. Ótimo. Depois, eu posso vir aqui e já somar, ó. 10 com mais 2, 12. 12 com mais 8, 20. 20 com mais 9, 29. Acompanha a continha aí? Que é igual a 11. E daí, olha que lindo que é a matemática. Então, menos N de A, menos NB, menos NC é igual a 11 menos 29. E aí vai ficar, olha, já posso multiplicar por menos 1, né? Aqui, ó, 11 menos 29 dá menos 18. Certinho? Fez o cálculo aí, conferiu? E daí eu já vou multiplicar por menos 1, vai ficar então N de A mais NB mais NC é igual a 18, porque eu já multipliquei, então, tudo por menos 1. Tá aqui, ó. Lembrando que os vídeos da professora Braulia não tem edição, certinho? Então, a última linha aqui, olha, que não estava aparecendo aí para vocês, né? É essa daqui, onde eu já multipliquei por menos 1. 11 menos 29 é menos 18, ficaria tudo negativo. Já multipliquei tudo por menos 1 e tá resolvido aí, certinho? Vamos então aqui comigo conferir o resultado. Vamos lá? Qual a alternativa, então, correta? E a alternativa correta nesse caso aqui, nessa questão, pedir, olha, NA mais NB mais NC, é justamente nisso daqui que nós chegamos no final, é então igual a 18. Acompanhou? O que você achou dessa questão? Deixa aqui no seu, né? Deixa aqui no comentário, né? Deixa aqui seu comentário aqui embaixo. Deixe também, né, o seu like aí, para que mais pessoas, então, visualizem aí esse vídeo. E deixa aqui também no seu comentário, né? Deixa aqui no comentário aqui embaixo também, gente, a sugestão aí, então, de vídeos, né, de conteúdo que você gostaria que a professora Braulia gravasse para vocês. Para se inscrever no meu canal, basta clicar aí ao lado, nessa mãozinha, e tá prontinho, você já está inscrito no meu canal. Deixe também aí o seu like para que mais pessoas visualizem esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.